Antes de orarmos, respire fundo e permita que seu coração se aquiete por um instante. O silêncio também é um lugar onde Deus fala. Quantas vezes tentamos ouvir a voz de Deus no barulho das preocupações, quando, na verdade, Ele sussurra nas pausas, nos momentos em que abrimos espaço para Ele dentro de nós? Um coração disposto é um dos maiores tesouros aos olhos do Senhor. Ele não busca corações perfeitos, mas corações sinceros. Não exige que sejamos impecáveis, apenas que digamos: Senhor, eis-me aqui. Estou disposto. Um coração disposto é aquele que deseja seguir os caminhos de Deus, mesmo sem compreender tudo. Que serve com amor, busca com humildade e se deixa moldar por suas mãos. É o tipo de coração que não precisa ser forçado. Ele obedece porque ama, e ama porque conhece aquele que o chamou. Mas a verdade é que muitas vezes nosso coração fica cheio demais, cheio de planos, ansiedades, mágoas e distrações. E, quando isso acontece, sobra pouco espaço para Deus. Pergunte a si mesmo: quanto do meu coração ainda pertence totalmente ao Senhor? Quanto dele ainda está disposto a buscar a presença dele acima de tudo? Lembre-se, Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele se aproxima daqueles que dizem: Senhor, transforma em mim o que ainda resiste. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu quero um coração disposto. Muitas vezes, culpamos o inimigo por nossa falta de avanço espiritual. Dizemos que é ele quem impede nossas bênçãos, que atrapalha nossos planos ou rouba nossa paz. Mas, em muitos casos, o problema não está fora de nós, está dentro. O verdadeiro campo de batalha é o coração. É ali que se travam as guerras entre a vontade de Deus e os desejos da nossa carne, entre o sim, Senhor, e o quero fazer do meu jeito. Quando o coração não está disposto, ele se torna terreno fértil para a resistência, para o orgulho e para o medo. A Bíblia nos alerta em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração é como o leme de um barco, ele define a direção para onde vamos. Quando está entregue nas mãos de Deus, ele conduz nosso caminho. Mas quando está endurecido, perdemos o rumo e nos afastamos da paz. Muitos dizem querer mudança, mas poucos estão dispostos a se render. Deus não força ninguém. Ele espera o nosso sim sincero, aquele que vem do fundo da alma. E quando o coração se abre, até o que parecia impossível começa a ser restaurado. Talvez o que você mais precise hoje não seja uma nova oportunidade, mas um novo coração, um coração que queira seguir a voz do pastor, mesmo quando o caminho é estreito. Se você deseja esse coração guiado por Deus, escreva: Senhor, transforma o meu interior. A palavra de Deus nos adverte em Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Um coração endurecido é aquele que já não se deixa tocar. Ele ouve, mas não escuta. Vê, mas não enxerga. Repete palavras de fé, mas não as sente mais. E, aos poucos, o que era viva chama se torna cinza fria. Muitos oram, cantam e até falam sobre Deus, mas o coração está distante. Jesus disse em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível parecer espiritual por fora, mas estar vazio por dentro. Deus não se impressiona com nossas palavras, ele observa a intenção por trás delas. Ele busca verdade, sinceridade, rendição. Quando o coração se fecha, o Espírito Santo se entristece. Mas quando se abre, mesmo que ferido, Deus entra com cura. Ele não rejeita quem se arrepende. Ele não despreza quem o busca com lágrimas e verdade. Se há dureza em seu coração, peça a Deus que a quebre. Diga: Senhor, tira de mim o coração de pedra e dá-me um coração sensível à tua voz. Ele prometeu isso em Ezequiel 36:26, e ele é fiel para cumprir. Escreva: Senhor, amolece o meu coração, e permita que ele te toque hoje. Entre tantos homens na Bíblia, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi perfeito, tropeçou, caiu, chorou, pecou. Mas havia algo em Davi que o diferenciava: ele sempre voltava. Mesmo em seus erros, Davi tinha um coração que se deixava moldar.
Quando pecou, não tentou se justificar. Ele se prostrou, e com lágrimas orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Esse é o clamor de quem entende que o coração precisa ser constantemente renovado. Davi sabia que o pior não era errar, mas se afastar da presença de Deus. Por isso, ele também orou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Um coração disposto é um coração ensinável, que se deixa corrigir, que aprende com as quedas e cresce através delas. Deus não exige perfeição, mas disposição. Ele ama corações que dizem: Senhor, sonda-me, prova-me e guia-me pelo caminho eterno. Quando o coração se mantém sensível diante de Deus, mesmo os erros se tornam oportunidades de crescimento. A dor se transforma em arrependimento, e o arrependimento em transformação. Há um mistério lindo na forma como Deus trabalha. Ele não começa de fora para dentro, ele transforma de dentro para fora. Antes de mudar circunstâncias, ele muda corações. Antes de abrir caminhos, ele prepara quem vai caminhar por eles. Filipenses 2:13 nos lembra: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Isso significa que até o desejo de obedecer vem dele. É o Espírito Santo quem desperta em nós a vontade de mudar, de servir, de amar, de perdoar. Tudo começa com um simples sim, e Deus faz o resto. Mas ele nunca força ninguém. O Senhor respeita o livre-arbítrio. Ele bate à porta, mas espera que o coração se abra. Um coração fechado impede a ação de Deus, mas um coração disposto se torna terreno fértil para milagres. Quando dizemos, eis-me aqui, Senhor, o céu se move. Deus começa a agir, não apenas em torno de nós, mas dentro de nós. Ele muda pensamentos, cura feridas, apaga culpas antigas e planta novos sonhos. Deus ama trabalhar em corações que confiam. Ele não busca pessoas prontas, mas pessoas abertas. E é justamente na entrega que a transformação acontece, silenciosa, profunda e real. A verdadeira obediência não nasce do medo, mas do amor. Quem ama a Deus não obedece por obrigação, mas por gratidão. A obediência é a resposta natural de um coração que confia. Quando entendemos que os planos de Deus são melhores que os nossos, dizer sim, Senhor, deixa de ser um peso e se torna um privilégio. Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Há promessas reservadas para quem decide obedecer. Não porque Deus recompensa o esforço, mas porque Ele derrama bênção sobre corações alinhados com a sua vontade. A obediência abre portas que o orgulho fecha. Muitas vezes pedimos: Senhor, fala comigo, mas quando Ele fala, não estamos dispostos a mudar. Deus não abençoa resistência, Ele abençoa rendição. Cada passo de fé, mesmo pequeno, é um ato de obediência que move o coração de Deus. E sabe o que é mais lindo? Quando obedecemos, mesmo sem entender, Deus honra. Ele guia, protege e confirma o caminho. Obedecer é dizer: Senhor, eu não vejo tudo, mas confio em quem Tu és. Escreva: Senhor, ensina-me a obedecer com amor, e que o teu coração se torne morada da vontade de Deus. O coração é o centro da vida espiritual. Tudo o que pensamos, falamos e fazemos flui dele. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é proteger o que Deus está fazendo dentro de você. É vigiar o que entra pelos olhos, o que ocupa os pensamentos e o que domina as emoções. Porque aquilo que alimenta a mente, molda o coração. Quantas vezes deixamos o inimigo plantar sementes de medo, dúvida ou orgulho em nossa alma sem perceber? Mas um coração sensível a Deus não aceita qualquer coisa, ele filtra, discerne e rejeita o que não vem do Senhor. Guardar o coração também é aprender a perdoar. O perdão limpa o terreno onde Deus quer plantar novas promessas. A mágoa, ao contrário, endurece o solo e impede o florescimento da fé. O Espírito Santo quer habitar num coração leve, livre e limpo. E essa pureza não vem da perfeição, mas da rendição diária. É quando dizemos: Senhor, sonda-me hoje e mostra o que precisa ser removido. Há uma fome que o mundo não pode saciar.
Nenhum sucesso, relacionamento ou conquista preenche o vazio que só Deus pode ocupar. Essa é a fome espiritual, o desejo profundo de estar mais perto do Senhor. Jesus disse em Mateus 5,6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus se revela aos que o buscam com sinceridade. Ele enche os que estão vazios, consola os que choram e renova os que têm sede dele. Um coração faminto é um coração vivo, que pulsa pelo céu, que anseia ouvir a voz do Pai e caminhar em sua vontade. Mas essa fome precisa ser alimentada todos os dias. A oração, a adoração e a leitura da palavra são o alimento da alma. Quando nos afastamos dessas fontes, o coração enfraquece e o fogo espiritual se apaga. Por isso, peça a Deus para despertar em você um desejo constante pela presença dele. Que o seu primeiro pensamento pela manhã e o último antes de dormir sejam voltados ao Senhor. Diga: Senhor, dá-me fome da tua verdade e sede da tua justiça. Confiar em Deus nem sempre é fácil. Às vezes, Ele nos pede para continuar caminhando mesmo quando não há luz no caminho. Outras vezes, o silêncio de Deus nos faz pensar que Ele não está agindo, mas é justamente nesse silêncio que Ele mais trabalha. Filipenses 1,6 nos dá uma promessa poderosa: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus começou, Ele vai terminar. Mesmo que hoje você não veja resultados, saiba que o céu está em movimento. Cada oração, cada lágrima e cada Senhor, eu confio em Ti, tem valor diante de Deus. A fé não é ausência de dúvida, é decisão. É escolher confiar quando tudo diz o contrário. É descansar no amor de um Pai que sabe o que faz, mesmo quando nós não entendemos. O coração que confia aprende a esperar. Ele não se desespera, porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. E quando o Senhor finalmente age, tudo faz sentido. Talvez hoje você precise apenas se render novamente e dizer: Senhor, eu entrego. Não quero mais controlar o que só Tu podes fazer. Porque o milagre acontece quando paramos de lutar com as mãos e passamos a lutar com a fé. Chegamos ao momento mais importante: a entrega. Tudo o que ouvimos, lemos e sentimos só tem sentido se levarmos o coração diante de Deus e dissermos: Senhor, Ele é Teu. O Senhor não busca performances nem palavras bonitas. Ele busca sinceridade. Ele se alegra quando alguém, com humildade, diz: Pai, eu não sou perfeito, mas estou disposto. Ore comigo. Senhor Jesus, toma o meu coração em Tuas mãos. Transforma o que precisa ser transformado. Cura o que ainda está ferido. Restaura o que foi perdido. Enche-me com o Teu Espírito Santo, e faz de mim um vaso de honra. Cria em mim um coração novo, sensível à Tua voz e cheio de amor pela Tua presença. Ensina-me a viver para Ti, a perdoar como Tu perdoas, a servir com alegria e a caminhar com fé, mesmo quando não entendo o caminho. Que cada batida do meu coração seja uma declaração: Senhor, eu sou Teu. Em nome de Jesus, amém. O Senhor ama quando um coração se entrega. E quando você diz sim a Ele, o céu inteiro se move ao seu favor. Nada do que você viveu foi em vão, tudo está sendo usado para te aproximar mais do amor de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você.